abrir a nossa Bíblia, já vai abrindo aí, porque o tempo já está avançado. Em Gálatas capítulo 6, nós vamos ver os versículos do 1 ao 10. Tá bom, nós estamos. Para você que está ausente aqui da igreja por algum tempo, não tem acompanhado aí de forma online, ou você está vindo na igreja pela primeira vez aqui conosco, nós trabalhamos em série, nós estudamos a palavra de Deus através de série de mensagens, e nós estamos numa série falando sobre igreja, sobre a diferença entre você frequentar um lugar do qual você chama igreja, de fato você pertencer a um povo, a uma comunidade da qual nós chamamos igreja. O que nós estamos tratando nessa série de mensagens é que eclésia, a palavra que aparece, que nós traduzimos como igreja, não se trata de um lugar físico, mas se trata de um povo que foi chamado pelo Senhor, um povo que foi alcançado pela graça de Deus, que creu em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e por isso foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, transformado e capacitado para uma missão. Nós estamos falando sobre isso. E essa comunidade que se forma de pessoas que foram alcançadas, ela é diferente de qualquer outra comunidade. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e as pessoas elas vão fazendo as suas comparações. Nós vivíamos isso em determinada religião. Nós vivíamos aquilo, essa mesma estrutura e essa mesma ideia no nosso grupo de motos, na nossa distribuição de sopão nas ruas. Não éramos igreja, mas nós vivíamos dessa forma. E eu quero dizer para você, querido, que igreja, ela é completamente diferente de qualquer outra comunidade. Igreja não é organização de fazer o bem, porque existe organização de fazer o bem que não é igreja, apesar da igreja fazer o bem. A igreja ela não é um clube social, apesar de vivermos essa comunidade de maneira muito alegre e sociável. A igreja ela não é um grupo de apoio, apesar de nos apoiarmos. A igreja ela não é um clube do bem-estar, no qual você vem porque tem um ar-condicionado, porque aqui você vai ter boas amizades, apesar de, sim, você encontrar na igreja boas amizades. A igreja que o Novo Testamento descreve, onde nós podemos encontrar ali o DNA, a essência do que é ser igreja, são pessoas transformadas pelo Espírito e que vivem e andam nessa verdade. Vivem e andam nessa verdade. E eu queria dizer para vocês que acima de nós existe um Senhor que é a cabeça. E porque nós pertencemos a esse Senhor, é que nós vivemos de uma maneira completamente diferente de qualquer outra comunidade. Eu queria ler com você Gálatas, capítulo 6, dos versos 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim, vai estar projetado. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba,
Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que é verdade, Senhor. Nos ajuda a compreendê-la. Nos ajuda, Senhor, com a revelação, aquilo que só o Teu Espírito pode fazer por nós. Que possamos sair daqui com um conceito completamente bíblico daquilo que nós pertencemos, que é a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu preciso que você comece. E aí eu vou pedir ao Hernani para já... É o Hernani, né? Pedir ao Hernani para já deixar projetado nos primeiros versos. Eu quero que você preste atenção que quando essa palavra começa com irmãos. Paulo está escrevendo para uma igreja, para a igreja que fica em Galácia. Ele não está escrevendo para uma comunidade de motoqueiros, não está escrevendo para uma comunidade do chá, das mulheres de fé e das mulheres da promessa. Não está escrevendo para um clube que você faz parte, que é uma bênção na sua vida. Ele está escrevendo para uma igreja. Pessoas que se tornaram cristãs, foram alcançadas pelo amor de Cristo, apesar de serem completamente diferentes, background diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, forma de viver diferente. E ele chama essas pessoas de irmãos. Irmãos. Ele não chama essas pessoas de frequentadores. Não chama essas pessoas de colegas, de conhecidos. Nesse texto aqui, ele não chama essas pessoas de amigos. Ele chama essas pessoas de irmãos, que fazem parte de uma mesma família, porque têm o mesmo pai. Então, o vínculo que une essas pessoas não é um vínculo de afinidade, como nós falamos na mensagem passada. Não é um vínculo do qual eu faço parte porque eu gosto das pessoas, mas porque eu sou chamada a amar essas pessoas, apesar da diferença, porque ela é minha irmã, ele é o meu irmão. Pertencemos a uma mesma família. E essa é a nossa relação, isso precisa ficar muito claro para nós, quando nós fazemos parte dessa comunidade. É que nós somos irmãos. Irmão é aquela coisa, você não escolhe. Não é verdade? Eu só tenho uma irmã. Eu não sei quantos irmãos vocês têm. Interessante é que, graças a Deus por isso, vai passando o tempo e a gente vai ficando cada vez melhor com os nossos irmãos. Pelo menos na minha história familiar é assim. Nós temos apenas 2 anos e 7 meses de diferença, eu e minha irmã. Somos pessoas completamente diferentes uma da outra, completamente diferentes. E eu lembro que minha irmã sempre foi aquela pessoa excelente em tudo que ela fazia. Eu era um patinho feio, né? Porque eu tirava 8, ela tirava 10. Ó, eu era a pessoa mediana, né? Eu estava ali, mas também eu estava aproveitando a vida, né? E sempre os pais, eles costumam fazer essa comparação, e é essa comparação que termina dando uma certa rivalidade entre os irmãos. Eu lembro que chegou um dia em que eu vi uma oportunidade maravilhosa de me vingar dela, por todo o mal que ela me fazia. Para você ter uma ideia, quando ficava eu e ela dentro de casa, sozinha, ela não deixava eu tomar água, ela não deixava eu abrir a geladeira. É uma questão de dominação de território, não é verdade? E um dia ela estava com o cabelo grande,
assistindo televisão. Nesse dia ela não escolheu ficar no sofá, ela escolheu ficar numa cadeira, em frente à televisão, e aquele cabelo grande passando assim pelo encosto da cadeira. E eu passei com muita sede da cozinha, porque eu não podia beber água, para o corredor, e de repente o inimigo atingiu a minha mente. Eu olhei para aquela cena e eu pensei, por que não? E eu resolvi pegar o cabelo dela e puxar assim de um jeito que ela caiu, né? Com cadeira, com tudo. E quando ela caiu, na mesma hora eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. E ela levantou, ela olhou para mim, ela fez assim, eu vou lhe matar. E eu disse, meu Deus. E eu corri para o quarto do meu pai, que tinha uma varanda, e nessa varanda ele guardava as ferramentas, né? Apartamento não tem. E eu corri para ali, mas não deu tempo de fechar a porta. A única coisa que eu vi assim foi um serrote. Aí eu peguei aqui o serrote e fiquei, né? Isso, 2 meninas, viu? Olha que caos. Eu peguei o serrote e fiquei, né? Aí ela saiu. Aí eu disse, pronto. Ela voltou com um cabo de vassoura. Aí quando ela voltou com o cabo de vassoura, ela foi me apertando assim na parede, né? A minha barriga assim, e eu não alcançava com o serrote. E no meio daquilo dali, né? A parede ficou toda marcada. Mas o tempo foi passando. Hoje, minha irmã, se eu precisar de um rim, ela me dá. Irmãos, eu vou aproveitar já, se você tem alguma diferença com seu irmão. Quem sabe Deus não está despertando para hoje ser o tempo em que você vai ligar, vai dizer, olha, eu estou sentindo a sua falta, eu sei que nós temos as nossas diferenças, mas eu quero dizer que você é importante para mim. Já eu tive 4 filhos. E é uma bênção, né, os irmãos? E segue a mesma história, vai ficando adulto, a gente termina sofrendo umas dores dos outros, naquele espírito de comunhão, porque não é sobre afinidade. Não tem nada a ver com aquilo que a gente gosta de fazer. Os nossos hobbies, o nosso gosto é completamente diferente. Mas nós temos o mesmo Pai. E você não foi chamado nessa família para ser filho único. Você foi chamado para viver juntamente com seus irmãos, pertencendo a essa família. E como se parece essa família na prática? E eu quero que você pegue isso. Se você puder e quiser anotar como se parece essa família que o Senhor te chama para pertencer. O primeiro verso vai dizer, irmão, se alguém é surpreendido em alguma transgressão. O que o texto está nos dizendo é que nós somos chamados a participar, a pertencer de uma família de pessoas imperfeitas, mas que são restauradas. Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Tem uma frase que é atribuída a Lutero, que quando você vai pesquisar, ninguém encontra referência, mas muitas pessoas falam sobre. Lutero diz que ele pensava que nas águas do batismo, o seu velho homem iria se afogar, mas o danado do velho homem sabe nadar. Então, quando nós somos chamados a pertencer a esse povo, nós temos a expectativa que nós vamos encontrar pessoas perfeitas nesse ambiente. A questão é que se você tem um pouco de vivência e experiência com o Senhor, um pouco de caminhada com o Senhor, você começa a entender
que nem você consegue ser perfeito. Que após o seu batismo e o seu compromisso com Deus, de bom testemunho, e o seu compromisso com a sua igreja local, de dar um bom testemunho, muitas vezes você não consegue cumprir. Porque o pecado não sai da nossa vida como um passe de mágica. É uma caminhada dia a dia com o Senhor e nós vamos sendo transformados de glória em glória. E certamente nós cremos na palavra que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O velho homem ficou para trás e todas as coisas se fizeram novas. Nós temos essa perspectiva pelo Espírito Santo que nos capacita a viver essa novidade de vida, mas a nossa carne permanece, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E enquanto nós estamos nessa terra, vai haver essa luta, essa guerra entre a carne e o Espírito. E a carne e o Espírito, eles militam em coisas absolutamente opostas. A carne quer fazer determinada coisa, o Espírito te mostra uma direção diferente. E se você quer já a dica de qual é a coisa certa a se fazer, já vou te dar o bizu. O Espírito sempre manda você fazer a coisa mais difícil. Dá uma olhada. Você tem 2 caminhos. Qual é o mais difícil? É esse. É por isso que muitas vezes nós caímos. E pessoas vão ficar escandalizadas, porque esperam de nós pessoas absolutamente perfeitas, mas você é chamado a pertencer a essas pessoas que são imperfeitas. E o texto vai dizer que, por vezes, nós seremos surpreendidos. E a palavra surpreendidos, talvez você veja aí na sua Bíblia, significa presos em uma transgressão. E o contexto desse texto, ele vai te mostrar que a ideia, porque vai tratando de todos os capítulos, vai falando no capítulo anterior, vai falar sobre as obras da carne. Vai te dizer que, por vezes, você é preso numa armadilha, assim como um animal é preso. Você é surpreendido naquilo dali, algo que você não consegue sair. Isso pode ser uma ideia, que você tem aquela ideia fixa e você acredita naquilo dali, mas é uma ideia contrária à mente de Cristo. Muitas vezes é um hábito que é danoso para a sua vida, danoso para a sua espiritualidade, que você não consegue se desfazer dele. Algumas vezes é um comportamento. O fato é que o texto nos mostra que nós não conseguimos sair dessa armadilha sozinhos. Horas é porque é mais forte do que as nossas próprias forças, ora é porque nós não enxergamos. Sabe aquilo que todo mundo enxerga? Fulano fala tanto palavrão, né? E a pessoa simplesmente ela não enxerga. Ela está ali. Pode dar dica não, viu? É só um exemplo. Mas às vezes é outra coisa. Às vezes é um filho que você coloca num pedestal como se fosse o seu próprio Deus. Tem que vir alguém para te dizer isso. Pontos cegos espirituais. Pontos cegos. Todo mundo vê. Todo mundo percebe. Todo mundo está observando que isso não vai dar em algo bom. Mas você é a pessoa que não enxerga. Então, Paulo vai dizer que nós precisamos de alguém. É por isso que você é chamado para essa família. Família de pessoas imperfeitas, mas que precisam de ajuda para serem restauradas.
Precisamos de alguém. Paulo vai dizer, vocês que são espirituais, vai lá e restaura o seu irmão. Quem são os espirituais? Será que são os pastores? Os líderes? As pessoas que são formadas em teologia? Espirituais são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo? Você é a pessoa espiritual. Se o Espírito Santo mora em você, você é essa pessoa. Mas Paulo nos ensina também como é que deve ser a nossa abordagem. A nossa abordagem. Por isso que ele escolhe muito bem a palavra restaurar. Porque restaurar, ele tem um contexto de alguém que está ali com as redes rasgadas e precisa fazer aquela rede, mais uma vez, ser costurada para que ela tenha serventia, para que ela tenha utilidade. E nesse processo de restauração, é necessário que haja paciência. Não é algo que você vai sentar com alguém e você vai conversar ali 5 minutos. Não é algo que vai passar desapercebido, porque se você tenta lançar essa rede e pescar alguma coisa, não tem serventia. Então a pessoa está numa situação que ela precisa que alguém simplesmente pare, vá até ela, tome tempo com ela para conseguir restaurá-la. Tem uma outra forma de enxergar essa palavra restaurar, que é recolocar um osso de volta no lugar. Quantos aqui já tiveram alguma luxação? Dói para colocar no lugar? O osso, ele pertence ao seu corpo, não é algo que você precisa tirar de você. Mas, às vezes, é algo que está fora do lugar e precisa voltar para o lugar. Lá no hospital, quando eu dava plantão, quando eu era dentista, chegava muitas pessoas com a mandíbula deslocada. E a gente precisava colocar no lugar. E tinha uma manobra que a gente precisava fazer. Puxar para baixo, fazer isso e encaixar. E não era algo muito prazeroso de fazer, porque a pessoa sentia dor. Paulo escolhe com cuidado essa palavra restaurar. Não dá para ser assim, na pancada. Não dá para ser na força. Por isso que ele diz que precisa ser feito com o espírito de mansidão. Sabe por quê? Porque você, alecrim dourado, também é imperfeito. Rosa de Saron, jasmim perfumado, girassol incandescente. Porque é tão fácil nós vermos o problema do outro. E a gente, sabe o que a gente faz? Ao invés de ir até aquela pessoa e restaurar aquela pessoa, a gente começa a falar daquela pessoa. Mas quando nós somos chamados a pertencer a essa família, o Senhor nos chama para ser um restaurador de vidas. Para termos cuidado uns com os outros. Essa é a primeira realidade da igreja que Deus tem em mente. A igreja que o Senhor sonha. Uma comunidade, uma família de pessoas que são imperfeitas, mas que se empenham em restaurar uns aos outros. Amém? O texto continua dizendo, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Fardos. Nós não estamos livres, primeiro, do pecado, por isso nós pertencemos a uma família que é imperfeita, e nós também não estamos livres quando nós somos chamados a pertencer das dores da vida. O Senhor deixa claro. Pessoas se frustram com o Senhor, se frustram com a sua vida cristã, porque elas acreditam, disseram para ela de maneira equivocada, de maneira inclusive manipuladora, que ela agora que era do Senhor, tudo na vida dela iria se ajeitar.
que os problemas não existiriam mais, que agora é só vitória, cantar não. Dá uma empolgada, né? Dá nem tempo de me empolgar, tenho 3 minutos. Pastor, o senhor podia ter já emendado, pastor. Foi bênção. Fardos são realidade. Realidade de viver em um mundo caído. Doença, perda, crise. Angústias que nos assolam. Sabe como se chama isso? Vida real. Vida real. E quando a vida fica pesada desse jeito, nós precisamos mais uma vez de ajuda. A igreja foi chamada, não foi para mandar uma mensagem de apoio. Nós muitas vezes achamos que, eu estou doente, meu parente morreu, manda uma mensagem. E tá bom, vamos orar. Aí bota um joia lá, né? Tuf. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para levar os fardos uns dos outros. E a ideia de fardo é você sair do seu lugar e ir ao encontro do outro e ajudar a carregar o problema dele, o fardo dele, no ombro, apoiando e ajudando a essa carga ficar muito mais leve. É sobre dividir problemas. Essa é a ideia. Você imagina levar algo que está pesado. Só para ficar fixo na sua mente. Vem cá, pastor Jorge. A ideia é essa daqui. Eu preciso carregar isso daqui, mas para mim é muito pesado. Eu sou muito frágil. E aí eu peço ao pastor, você pode ajudar a levantar? E aí eu e ele nós colocamos no ombro. E agora sim fica mais leve. Essa é a ideia. Obrigada, pastor. Só que para ele me ajudar a levar o fardo, ele precisa sair do lugar dele, vir até mim, e aí se aproximar, e aí juntos podemos fazer. Juntos fica mais leve. É por isso que, apesar da internet ter resolvido muitas questões, e hoje você tem acesso a todo tipo de pregação, hoje você participa de igreja online, como que você vai fazer isso de maneira virtual? Como que você vai sair do seu lugar e ir ao encontro do seu irmão que está passando por uma crise, está passando por uma perda, está passando por uma angústia, está passando por um luto, de maneira virtual? Precisamos sair do nosso lugar. Isso exige de nós proximidade. Proximidade. Queridos, é difícil. Nos tempos de hoje é difícil fazer isso. Parar tudo que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós achamos que isso é uma atividade para o pastor da igreja. Não. Deixa que ela vai. Nós não precisamos fazer nada. É difícil sair do seu lugar e levar o fardo um do outro. Será que é difícil fazer isso? O texto vai nos dizer no verso 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sabe o que Paulo está falando? Que o que nos impede de sair do nosso lugar, parar a nossa vida e ir ao encontro do outro para levar o fardo do outro, é justamente o nosso orgulho. É uma avaliação errada que nós fazemos de nós mesmos. É achando que o nosso tempo, o nosso conforto, não pode ser atrapalhado pela vida do outro. E essa era uma crítica que Jesus fazia aos fariseus. Porque eles colocavam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles não ajudavam as pessoas em absolutamente nada. Isso é uma verdadeira religião?
isso é amar a Deus? Não. Por isso que Paulo vai dizer, se nós fizermos isso, nós vamos estar cumprindo a lei de Cristo. Você ama Deus? Ah, pastora, mas Cristo não tem lei. A lei do amor. Essa é a lei. Levai os fardos uns dos outros. Agora, eu quero que você observe, no verso 2, ele fala, e faça uma comparação agora, verso 2, ele fala, carrega o fardo do outro. Só que no verso 5, ele diz assim, cada um carregue a sua própria carga. Verso 2, carrega o fardo do outro. No verso 5, cada um carregue a sua própria carga. E aí existe diferença entre essas duas palavras. O que seria um fardo e o que seria uma carga. Um fardo é algo que você não consegue carregar sozinho. Só para você ter uma noção, é como você querer carregar um armário de 4 portas. Você não vai conseguir. Mas quando o texto vai dizer, cada um carregue a sua própria carga, e ele usa a palavra carga, ele está falando muito mais sobre uma mochila. Então, a mochila, sim, é algo que você consegue carregar. Então, se você consegue carregar, não faça corpo mole. E aí você, não, mas é porque ninguém me ajuda com nada, mas, meu querido, é só uma mochila. Cada um está carregando a sua própria mochila. Então, se nós temos, e essa é uma das formas das quais nós trabalhamos para ajudar pessoas, que se de fato aquela família está passando uma situação como o provedor da família se acidentou, e agora está a esposa com seu marido em casa, acidentado, doente, sem poder trabalhar, isso é o quê? Um fardo ou uma carga? É um fardo. É um fardo. Nós já tivemos situações assim. Tivemos situações de uma pessoa que do dia para a noite ficou cega, graças a Deus temporariamente. Mas que tinha sua esposa em casa sem trabalhar, tinha os seus filhos em casa. Isso é um fardo e precisamos levar. Agora, a carga, você precisa acordar cedo e trabalhar. Você precisa cuidar da sua vida financeira. Você tem que adequar a sua vida àquilo que você pode pagar. Porque aí não vai ser uma responsabilidade do povo de Deus, se você faz as suas escolhas erradas. Eu tenho certeza que você já ajudou alguém. Certeza. Que você ajudou alguém que estava passando por uma dificuldade, depois na internet você viu aquela pessoa no restaurante. Não? É? Ô, raiva, não dá? Uma sensação assim, né? Estranha. Fardo e carga, cada um leve a sua, mas os fardos precisamos levar uns dos outros. Essa é a segunda realidade da igreja que Deus sonha e que Deus tinha em mente quando Ele estabeleceu, quando fez essa igreja maravilhosa nascer. Uma comunidade onde pessoas vivenciam suas dores, mas elas são suportadas uns pelos outros. E o terceiro, que eu estou muito batista hoje, né? O batista que prega assim 3 pontos. Mas é uma forma bem didática da gente conseguir entender. Nós somos chamados para pertencer a uma família de pessoas que estão crescendo e investindo juntos. Aquele que está sendo instruído na palavra, diz o verso 6, deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instruiu. Quando você se torna cristão, a palavra de Deus vai nos dizer que nós nascemos de novo e nós somos um bebê espiritual. Então vamos precisar aprender como essa nova forma de viver. E sabe qual é o fato interessante? É que nós nunca deixamos de aprender. Esse conhecimento, ele continua seguindo a nossa vida
e sempre temos algo a conhecer do Senhor, e para isso precisamos de instrução. É por isso que nós estamos juntos aqui, para nós podermos sermos lembrados pelo Senhor, aquilo que Ele deseja de nós, como Ele quer que vivamos. É por isso que nós estamos juntos nesse ambiente, é para abrirmos essa palavra ser anunciada e transformar a nossa vida. Então, quando nós nascemos, querido, isso é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Salvação, nós não fazemos absolutamente nada, não temos contribuição nenhuma, mas esse processo de continuar crescendo no Senhor, ele vai durar toda a nossa vida, e é por isso que você precisa de uma comunidade. A comunidade te chama a conhecer cada vez mais do Senhor. E existe uma responsabilidade aqui, que o texto vai nos mostrar, que é uma responsabilidade dupla. Eu queria dizer para vocês o que fala em Tiago 3, verso 1. Vai dizer assim: não sejam muitos de vocês, olha que desestímulo, não sejam muitos de vocês mestres, meus irmãos, pois sabemos que seremos julgados com mais rigor. Então, aquele que ensina a palavra, ele precisa ter uma grande responsabilidade de não distorcer o texto, porque isso que está sendo falado entra no seu coração como uma verdade. E é por isso que quem ministra a palavra vai ser julgado com mais rigor. Por isso ele até desencoraja, se você não é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de se esmerar na palavra, que leva tempo fazendo isso, entendendo o porquê de cada coisa, olhando para o contexto, para não tirar o texto do sentido original. Não faça. Não faça. Porque você pode prejudicar muitas pessoas. Mas se você tem esse dom, não Paulo, diz a você: faça. Cresça cada vez mais. Se o Senhor te deu esse dom, se aplique a esse dom. Responsabilidade de quem proclama a palavra, mas a responsabilidade também de quem recebe a palavra, no caso vocês. O texto vai dizer assim, olha, verso 6, quem é ensinado deve compartilhar todas as coisas boas com quem ensina. Sabe o que está dizendo aqui? Contribuição financeira. Não de uma maneira pessoal, para quem ensina, mas a contribuição com a obra de Deus, e aqui está falando de finanças. Aquele que recebe é encorajado a contribuir, e não só encorajado, o texto diz que ele tem obrigação de sustentar essa obra, porque ele está recebendo. É uma responsabilidade dos dois lados. E já vamos partir para os versos finais. Nos versos 7 a 9, parece que ele fala uma coisa completamente desconexa de tudo aquilo que nós falamos até agora. E ele diz assim, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Primeiro falamos sobre ser chamado para pertencer a uma família de imperfeitos, mas que são restaurados. Segundo, nós falamos sobre sermos chamados para pertencer a uma família, o quê? Quem lembra? Essa é a primeira. A segunda? Não. Eita. Levai os fardos a uma família que passa por dores, mas que é sustentada uns pelos outros. E o terceiro, uma família que cresce junta. Uma família que cresce, investe juntas. Isso é o que ele estava falando. Depois ele entra com esse texto. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem,
pois no seu tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Olha, isso parece um texto contrário à graça de Deus, porque de fato nós não recebemos aquilo que merecemos. Porque o que nós merecemos do Senhor é algo que não é positivo. Mas porque Cristo morreu em nosso lugar, Ele tomou as nossas dívidas em seus ombros, seu sangue foi vertido, seu sangue foi derramado. E agora nós recebemos do Senhor a graça, um presente. A salvação é um presente. Só que o que ele está falando aqui não tem nada a ver com a questão de você ser merecedor, de você não ser merecedor. Ele está falando da estrutura do universo. Como que as coisas de fato funcionam. Existem leis que são físicas. Ora, se você semeia, é muito provável que você colha. A não ser que tenha uma circunstância adversa. Pode acontecer, não pode? Lá em casa mesmo está a circunstância adversa o tempo inteiro. Né? O cachorro cruza, não dá. Os filhotes nascem tudo. Os cachorros cruzando agora e eu orando. Olha que nível eu cheguei. Não é o Senhor quem faz as coisas acontecerem, né? A gente tem que orar, meu filho. Mas a lei do universo, se você semeia, você vai colher. Essa é a lei. E na lei espiritual é da mesma forma. Perceba que Paulo, quando ele vai falar sobre finanças, ou quando ele vai falar sobre outros assuntos de comportamento, ele vai usar essa expressão de semeadura e de colheita. Obviamente, como é que você não perdoa ninguém e você espera ser perdoado? Você não é simpático com ninguém e você espera que as pessoas sejam simpáticas com você. Você não ajuda ninguém e você quer que numa mudança todo mundo vá estar na sua casa para ajudar. Semeadura e colheita. É assim também na questão financeira. Então ele vai usar essa ideia de semeadura e de colheita e ele nos ensina 4 princípios que eu quero falar muito rapidamente para você, que está nesse texto. E é importante que você preste atenção nisso. Primeiro, ele diz que você colhe o que você semeia. Se você semeia milho, você vai colher milho. Se você semeia maçã, você vai colher maçã. Você semeia aquilo que você colhe. Não há como você plantar algo e você colher uma coisa completamente diferente. A não ser que o inimigo entre na sua horta, né? Existe essa possibilidade. Eva daninha. Meu jardim está cheio. Você colhe o que você semeia. E você colhe onde você semeia. O texto vai dizer: aquele que semeia na carne, colherá na carne. Aquele que semeia para o Espírito, colherá coisas espirituais. Você pode ter uma carreira brilhante, uma profissão maravilhosa, ser muito próspero em tudo que você faz, porque você está semeando nessa área da sua vida. Mas se você não semear na sua vida familiar, não tem como você colher. Então, isso é uma crise, queridos, para muitos pais, para muitos homens de família. Porque eles acham que a parte deles é essa exclusivamente. E aí os filhos crescem, ele não tem amizade com seus filhos, porque ele nunca semeou isso, nunca teve tempo de qualidade com a sua esposa. Estou falando homens porque, na sua maioria, mas acontece isso, obviamente, no mundo feminino. Principalmente hoje, que as mulheres estão sendo tão encorajadas, né, a estarem fora e trabalharem. Você colhe onde você semeia. Terceiro princípio é que você não colhe imediatamente quando você semeia. Existe um espaço de tempo. E essa é a questão. Porque
Porque às vezes você tenta, sei lá, você está com um problema com a sua mãe, ou um problema com o seu irmão, e você tenta falar com ele uma vez, 2 vezes, e você se cansa. Porque você não vê aquele resultado. Mas o texto vai nos dizer, sabe o quê? Que não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se não desistirmos. Então, se você ora pela vida de alguém, continue orando. Porque no tempo certo, as coisas vão acontecer. É o que o texto está nos dizendo. Você não colhe imediatamente. A colheita não vem rápida, ela vem no tempo. Mas ela vem no tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. E o quarto princípio é que você colhe mais do que você semeia. Pequenas sementes. Olha aí, maridos. Pequenas sementes de maneira regular, de maneira fiel, de maneira comprometida, vão produzir uma colheita superabundante. Às vezes, quando nós falamos sobre essa questão de generosidade, que é um ponto tão sensível nas igrejas hoje em dia, não deveria ser. Não deveria ser, porque se a gente entrega a nossa alma, que é tão preciosa e eterna, aos cuidados de uma igreja, não deveria ser difícil entregar parte da finança e confiar. Não deveria ser. Mas eu sei, tantas coisas têm acontecido. Mas quando nós falamos sobre isso, às vezes a pessoa foi generosa 1 mês, 2 meses, e ela não vê. Ela quer ver o resultado. Cadê a palavra de Deus se cumprindo? Mas o texto nos diz que você vai colher mais do que você semear. Você só não colhe se você não semeia. Aí não tem como. Essa é a terceira realidade de uma igreja que Deus tinha em mente, uma igreja que Deus sonha, uma comunidade onde todos estão crescendo juntos, investindo juntos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Existem muitas comunidades ao redor do mundo que faz muitas coisas boas, mas só existe uma comunidade onde o Espírito Santo de Deus habita. E esse lugar é na igreja do Senhor, é nessa família. É essa família que vai viver eternamente junta. Por isso que o texto nos chama a fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. É a família da fé que vai restaurar a sua vida. É a família da fé que vai levar as cargas. É a família de fé que vai se envolver ao ponto de fazer com que você cresça no Senhor. Frequentar a igreja é diferente, queridos, de ser igreja. Frequentar a igreja é entrar e ir embora. Ser igreja é estar próximo, assim como eu e o pastor George estava. Aliviar a carga uns dos outros. Sair do lugar. Chegar perto. Proximidade. Isso é a igreja do Senhor. Queria convidar você a ficar em pé. Se colocar diante do Senhor. E agora, diante do Senhor, oferecer o seu ombro para o seu irmão, para que ele possa sentir que você está com ele na vida, para o que der e vier. É essa a igreja que Deus sonha. É essa a igreja que nós somos chamados a pertencer. Não é fácil, porque nós somos falhos. Mas é esse o sonho do Senhor para nós. Eu queria orar. Paizinho,
Oh Jesus, como é boa a tua palavra. Oh Jesus, como nós nos alegramos na tua verdade. Oh Senhor, como é contrário a tudo isso que tem aí fora. Oh Jesus, nós precisamos aprender de ti, que é manso, que é humilde, que é servo, um servo fiel, um servo verdadeiro. Nos ensina, Senhor. Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos ensina. Ó Senhor, tira de nós todo o egocentrismo, todo o egoísmo. Ó Senhor, tira de nós essa hipocrisia que habita em nós, de buscarmos pertencer a um lugar por aquilo que nós podemos ter e receber daquele lugar. Senhor, levanta um povo disposto a dar o seu tempo, a dar os seus recursos, a dar a sua vida, a entregar a vida no teu altar, Senhor, e viver verdadeiramente esse chamado de ser irmão, esse chamado para pertencer, suportando uns aos outros, enxergando o outro como alguém que é alvo da graça de Deus, assim como eu sou. Senhor, tira de nós esse desejo cruel que nós temos de julgar, de criticar. Que os nossos olhos sejam amorosos, que nós tenhamos olhos de luz, para que todo o nosso corpo seja iluminado. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, que nós possamos crescer no conhecimento do teu amor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos em nome de Jesus.